aqui, ó. Eu começo assim, ó, dançando, porque é bom demais. Porque a gente chega dançando, chega se divertindo com muita alegria, gente. É Band Mulher Piauí que chegou pra você agora na sua telinha. E seja muito bem-vinda para mais um programa feito pra você, mulher. Hoje nós temos conversa séria, dicas especiais e cuidado com quem você ama. No programa de hoje, nós vamos falar sobre atitudes tóxicas que podem afetar a saúde emocional da sua família. E a gente trouxe uma psicóloga para conversar com a gente nos estúdios e fazer muitas alertas e orientações importantes. Nós temos também o quadro Mulher Completa com Euca Veras, sempre trazendo aquelas dicas valiosas para o seu dia a dia. E na matéria especial nós vamos aprender com Keila, posição correta dos talheres à mesa. Uma aula de boas maneiras para você arrasar em qualquer ocasião. Não sai daí não, é o programa Band Mulher Piauí que tá só começando. Chega. A direção vem do alto, é isso mesmo, respira fundo porque agora é momento de renovar. A gente começa sempre assim, gente, nosso programa alimentando sua alma. A gente vai para a caminhada da bênção da manhã, vamos lá? Essa musiquinha é boa, né? Da bênção da manhã. Deus abençoe poderosamente do alto da sua cabeça a planta dos seus pés. E tudo o que você fizer prosperando a 100 por 1 em nome de Jesus. Aí você diz amém bem grande, porque o nosso amém tem que ser grande, gente. Porque a gente vai dizendo sim, concordando, porque eu ligo na terra e Deus liga no céu. E hoje eu trouxe uma palavra de reflexão extremamente interessante que Deus colocou agora há pouco no meu coração. Eu escrevi rapidamente, mandei para a produção. E veja isso, gente, olha que sério e que chave poderosa, que depois que eu aprendi isso, mudou a minha vida. Eu lembrei disso hoje e eu vou trazer agora para você. Respira fundo, ó. Honre e veja o céu se mover por você. Honre sua liderança, honre seu pai, honre sua mãe, honre seu esposo. Honre quem Deus colocou sobre você. Não negocie princípios. Não se perca na crítica. Deus não te chamou para julgar. Te chamou para se posicionar. Abra sua boca para abençoar, não para reclamar. Feche as portas da murmuração. Libere honra, libere bênção. Deus não precisa de perfeição em quem lidera você. Ele precisa de obediência em você. Foi assim com Daniel, que serviu reis pagãos. Assim com Esté, casada com um rei que nem conhecia o Deus dela, gente. Foi assim com José, que honrou Faraó e viu o propósito se cumprir. Foi assim com Abigail, lembra dela? Que soube se posicionar mesmo diante de um marido difícil. Você quer milagre? Comece honrando que as portas abertas vêm para a sua vida. Respeite quem Deus escolheu para falar com você sobre liderança. Quer ver sua casa mudar? Fale menos, ore mais. Julgue menos, sirva mais. Quem honra, ativa o favor do céu. Deus levanta quem serve, ó, em silêncio. E Deus exalta quem respeita nos bastidores. O favor de Deus é atraído por um coração quebrantado e obediente. Declare isso, ó. Eu escolho honrar, eu escolho liberar a bênção e eu vou viver e verei o milagre acontecer na minha vida, na minha casa, na minha geração. Você é ponte, você é canal, você é instrumento, mas tudo começa com o coração que honra. Gente, e de verdade, para mim, agora é uma honra ter você como nosso telespectador agora no Band Mulher Piauí. Eu quero te abençoar mesmo. Gratidão por você deixar a gente entrar todos os dias na sua telinha de segunda a sexta, agora, 13h50. Você fica com a gente até 14h30. E é um programa leve, divertido, abençoador e com muito conteúdo extremamente importante para a mulher brasileira, para a família brasileira. E falando de honra, para mim é uma honra
poderosa em Deus, receber, gente. Agora vamos falar sobre mesa posta, porque na terça-feira a gente sempre tem agora essa prática de falar de família, falar de casa, e é muito bom a gente entender sobre a estética que a mesa traz pra gente. Falar sobre educação, sobre cuidado, e hoje na matéria quem traz pra gente é a Keila Cruz. Ela vai nos mostrar qual é a posição correta dos talheres e como cada detalhe pode fazer a diferença na hora de receber. Vê aí, ó. Estamos aqui mais uma vez nesse quadro falando sobre a experiência da mesa, mas hoje nós vamos nos ater a algumas informações diferentes do que a gente já falou em outras vezes. Como arrumar a mesa, onde que eu coloco as taças, os garfos, né? Como que eu distribuo isso na mesa. Existem algumas regras de etiqueta, ela existe para facilitar a nossa vida, para que a gente entenda como que as coisas funcionam de uma melhor forma, mais prática, mais sofisticada, mais requintada, de forma mais harmoniosa. E hoje eu quero ensinar para você, mulher, que ainda tem dificuldade, acha as mesas muito bonitas, mas não sabe arrumar. Eu quero falar para você, vou te dar umas dicas super simples para você fazer essa arrumação de mesa, tá certo? Então vem aqui comigo que eu vou te explicar para você não esquecer mais. Vamos falar agora de como eu coloco a faca e o garfo. Essa mesa de jantar que eu vou arrumar para você, se você observar, ela não tem jogo americano embaixo, tá? Porque eu tô usando a toalha. Então, se eu utilizo a toalha, eu não preciso colocar nenhum jogo americano. O que eu poderia colocar ali para ficar mais sofisticado seria um suplá, mas é opcional. Eu coloquei aqui somente o prato e uma dica que eu quero deixar para você valiosa. Aonde colocar a faca? Do lado direito ou do lado esquerdo? A faca, ela sempre fica do lado direito. A gente chama de lado feminino, a faca. Então ela vai ficar do lado direito, sempre com os dentes para dentro, certo? O garfo feminino, o garfo, lado esquerdo. Então você nunca vai esquecer. Feminino, masculino, a faca, lado direito, dentes para dentro, o garfo masculino, lado esquerdo. Então essa é uma dica infalível para você fazer a arrumação dos talheres. Aqui são os talheres básicos, tá? Para o prato principal. Algo que você precisa considerar na arrumação das suas louças na mesa posta é a disposição de como ela vai ficar. Mas antes você precisa saber o que você vai servir. O seu jantar, ele vai ter uma entrada, ele vai ter um prato principal, ele vai ter uma sobremesa. Com certeza o prato principal ele vai ter, não é verdade? E a sobremesa também. Mas você vai ter uma entrada, você vai servir antes um caldo ou uma massa ou algo parecido. Para isso você tem que considerar o tipo de louça que você vai utilizar para servir essa entrada. Aqui eu coloquei esse bowl aqui diferente, tá bom? Se você observar, tá? Isso quer dizer o quê? Que eu vou ter uma entrada nesse jantar. Nós vamos servir algo de entrada. Então, quando o seu convidado chegar e ele já vê essa disposição, ele sabe que vai ter algo de entrada. E onde que você coloca esses itens da entrada? Ele fica logo acima do seu prato principal, certo? Então, aqui, ó, eu coloquei esse bowl, tá? Com o prato de sobremesa embaixo. Sempre que você for servir uma entrada e for utilizar um bowl, ele não pode ir solto no prato principal. Ele tem que ir sempre apoiado com o prato de sobremesa embaixo, tá bom? Você não pode simplesmente pegar o bowl e colocar aqui em cima do prato. Então é necessário que ele fique sempre apoiado em um prato de sobremesa. Uma pergunta que sempre me fazem é sobre o guardanapo. Como eu posiciono o guardanapo? Eu coloco ele aqui? Jamais, tá? Nunca você coloca o guardanapo aqui. O guardanapo, ele tem que ser colocado sempre sobre as pernas, após você sentar. E como é que eu armo esse guardanapo na mesa? A gente utiliza um porta-guardanapo, tá bom? Você puxa assim, ó, o guardanapo ao meio. E aí, coloca o porta-guardanapo aqui. Você pode colocar em cima do prato ou você pode colocar também na sua esquerda. São duas opções que ficam extremamente elegantes e sofisticadas na sua apresentação. Algo que me perguntam muito também sobre a arrumação da mesa posta é a disposição dos copos, das taças. Como eu falei anteriormente, você precisa considerar o que você vai servir nesse jantar. Esse jantar, ele vai ter refrigerante, ele vai ter vinho, ele vai ter
é espumante, você precisa definir o que você vai servir de bebida para que posteriormente você defina que tipo de louça, que tipo de copo, de taça você vai colocar na mesa. Se você observar nesse jantar aqui, ó, ele vai ter 3 tipos de bebidas, ok? Essa mesa, ela tá servida para um jantar formal, com essas taças lindas aqui da Aninha Presentes, que eu amo demais, né? Com muito bom gosto. Olha só, esse jantar vão ter 3 tipos de bebida. Ele vai ter um espumante, ele vai ter um vinho e ele vai ter uma água ou um suco. Tá aqui, ó, 3 copos. Água, uma taça mais grossa, certo? Eu gosto muito das bicos de jaca, ou um copo diferente que vá contrastar com as outras taças. Também a gente utiliza muito. Ela colocou aqui esse aqui, muito lindo esse copo, e ele tem a tonalidade da toalha de mesa, o que traz uma composição mais bonita. A taça de vinho, tá bom? Sempre uma taça fina, nunca uma taça grossa, de preferência de cristal, tá? Para você servir um vinho tinto ou um vinho branco. E aqui o espumante, talvez por um momento que a gente vai ter nesse jantar, que haja uma comemoração, um brinde, a gente vai ter esse momento do espumante. Então, você tem que colocar as taças de acordo com o que você vai servir. E essas são as dicas que eu quero deixar para você na sua arrumação de mesa. Basta você observar sempre o que você vai servir, tá? Considerar que a faca sempre na mão direita, porque ela é feminina, a faca, o garfo na mão esquerda é uma dica, e verificar que tipo de copo que você vai usar, de taça, de acordo com o que você vai servir. Então não é um bicho de 7 cabeças, basta você empenhar tempo para fazer uma mesa linda para servir as pessoas que você ama. Ai, Keila, gratidão, mulher de Deus, estou afiada agora. Vamos relembrar, gente? Band Mulher tem aula na terça-feira sobre coisas de casa, né? Faca, dente pra dentro. E garfo, fêmeo, macho, né? Boa, gostei demais. Agora traz para mim também mais aulas falando sobre os adornos, né? Aqueles adornos grandão, o pequenininho, onde é que eu coloco? Meu banheiro, né? Na sala, no aparador. Quero ver essa dica também, tá bom? Gente, e falando de coisas maravilhosas, porque nosso programa é assim, é leve e edificante. Está chegando, respira aí, vai, aumenta o som, porque eu amo demais. É o meu momento que eu sento, paro e recebo. Mulher completa, ela chegou, Euca Veras. Cheguei, mulheres! Já estava com saudade desse cantinho. Olha só, hoje eu trouxe um tema que é muito importante na vida de uma mulher, do ser humano de forma geral, mas da mulher em especial. Vivemos em uma era marcada por conexões instantâneas, redes sociais cheias de curtidas, mensagens rápidas e vídeos curtos. Mas ao mesmo tempo em que nunca estivemos tão conectados, nunca estivemos tão desconectados e carentes. Carentes de atenção verdadeira, carentes de afeto real, carentes de propósito, de identidade, de acolhimento, carente de nós mesmas. A carência no mundo atual não é emocional, ela é existencial. Você sabe o que é isso? E isso afeta profundamente a forma como as mulheres se enxergam. Muitas estão buscando aprovação constante, tentando se encaixar em padrões que não existem, esperando validação de um mundo que não consegue oferecer o que elas realmente precisam. Quantas vezes você já se pegou se comparando com outra mulher, se sentindo insuficiente, dando mais do que recebendo, esperando mais do que você pode dar? O reconhecimento ou simplesmente alguém que te enxergue de verdade. Mas deixa eu te dizer algo muito importante, mulher. Nenhum aplauso externo preenche o vazio de uma identidade não construída internamente. A mulher completa nasce quando ela entende que a cura da sua carência não está em ter mais gente ao seu redor, e sim em ter mais de Deus dentro de si.
A mulher completa não é perfeita, não é inteira, mas ela precisa ser conectada com a sua essência. Ela tem que saber que você mesma, você é a grande mesmo quando ninguém te aplaude. Enquanto o mundo diz, você precisa de alguém para te completar, a mulher completa responde, eu fui feita inteira e o que transborda de mim é escolha e não carência. A carência faz com que muitas mulheres aceitem migalhas de amor, de respeito, de atenção. E a completude faz com que elas escolham com sabedoria, onde elas pisam, o que permitem, com quem andam, quem amam. Ser uma mulher completa é olhar para dentro e descobrir que você não está sozinho. É permitir que suas raízes espirituais cresçam, que a sua alma seja nutrida, que a sua saúde emocional seja restaurada e que a sua fé te sustente nessa caminhada. É entender que você não precisa mais de um relacionamento, de mais uma curtida, de mais uma roupa nova para se sentir bem. O que você precisa é a presença, a sua presença, a presença de Deus e das pessoas que te veem além das aparências. Olha que forte, além das aparências. O mundo hoje tenta resolver a carência com distrações, mas a mulher completa escolhe o caminho da profundidade. Ela prefere o silêncio que a cura do barulho, porque o barulho distrai. Ela escolhe se alimentar de propósito e não de promessas vazias. E sabe, o que é mais bonito nisso tudo é que quando uma mulher deixa de viver na carência e passa a viver na completude, ela inspira outras a fazer o mesmo. Ela se torna fonte, ela se torna referência. Ela é como uma árvore, firme e de frutos vivos. Por isso, se hoje você se sente vazia por dentro, pare de procurar fora o que só será preenchido em você mesma. Volte, faça o caminho de volta. Volte para a sua essência. Reconstrua as suas raízes, ore, reflita, desacelere, pare para ver o que você precisa desacelerar. E se lembre, você nasceu para ser completa, não por aquilo que você tem, mas pelo que você é. O mundo precisa de menos aparências e mais mulheres inteiras. O mundo precisa de você, mulher completa. E agora, coloca a tua mão na testa e vamos orar. Fecha os teus olhos onde você estiver. Fecha os teus olhos e vai. Senhor Jesus, nesse momento, amado Pai, eu quero te apresentar todas as mulheres que estão agora me ouvindo aqui, em todo lugar, seja pelo YouTube, seja pela TV, e que elas possam abrir a boca em alta voz e dizer, Senhor, me ajuda a ser completa, me ajuda a não olhar as aparências, mas olhar a profundidade, me ajuda a resgatar a minha essência, me ajuda a ser essa mulher que o Senhor quer que eu seja, porque eu não sei o caminho, mas o Senhor pode me ensinar. Essa é a oração mais poderosa que você pode fazer, mulher. Uma oração sincera, com as suas palavras, pedindo a Deus a sabedoria que vem do alto. E não se entregando por migalhas que o mundo te apresenta, que vai te deixar um vazio tão grande, mas tão grande, que quando chegar à noite o teu travesseiro vai ficar molhado. Não permita que isso aconteça. Até o nosso próximo episódio na quinta-feira. Um beijo grande. Ai, meu Deus do céu, como é que você tá aí, hein, gente? Ai, cadê o instrumental que tava tocando agora no quadro da Mulher Completa? Jesus, que maravilha. Obrigada, Ilka Veras. Coloca de novo, olha isso. Eu tenho certeza que essa palavra, essa oração foi direto no seu coração. Mulher, que programa lindo, né? E Punch, Mulher Piauí, Ilka Veras tá toda terça-quinta. Diga graças a Deus! Ó, a gente vai para um breve intervalo comercial. Na volta, você vai ver Diana Carvalho com raiva. É, porque eu estou indignada com uma situação que aconteceu, queridos. E a gente trouxe uma profissional para falar sobre este assunto. E não descer além, você vai me ajudar, hein? É na volta.
Férias chegou, né, gente? E nada melhor do que aproveitar com saúde e tranquilidade, né? É vacina contra a gripe. A cepa de 2025 e outras vacinas importantes já estão disponíveis no Amo Vacina, do Teresina Shopping. Aqui você encontra atendimentos com profissionais qualificados e as vacinas mais confiáveis do mercado internacional, gente. Ó, aproveita esse período de pausa para cuidar de você, de quem você ama. A Amo Vacinas fica no primeiro piso do Teresina Shopping, em frente à academia. Passe aqui e viaje com proteção. Olha só que VT lindo. No Teresina Shopping você encontra Amo Vacinas, a clínica ideal para cuidar da sua saúde e da sua família com vacinas de qualidade. Com um ambiente confortável, lúdico, humanizado e atendimento especializado, oferecemos as melhores vacinas do mercado mundial. A vacinação é um ato de amor, cuidado e responsabilidade. Não deixe sua saúde para depois. Visite-nos no Teresina Shopping e garanta a proteção que você e sua família merecem. Amo Vacinas Teresina Shopping. Sua saúde, nossa missão. Coisa boa, ao vivo, gente. Ó, a gente está por aqui agora para falar, sabe o quê? Sobre algo que aconteceu no nosso Brasil esses dias, queridos, esse final de semana. E diante de Deus, quando eu vi, não acredito. Vamos trazer para o Band de Mulher, porque a gente vai conversar sobre isso. Nós vamos incentivar as mulheres, como é que elas conseguem e podem se proteger contra a violência doméstica e também como ambientes tóxicos no nosso lar podem ser percebidos de uma forma tão diferente. E você, mulher do Band de Mulher, vai ficar agora conhecedora, tá bom? Porque a gente tem que conversar sobre isso constantemente, porque pode não ser uma realidade na sua casa, e eu declaro mesmo e profetizo a bênção de Deus sobre a sua vida, a proteção sobre a sua casa, tá? Mas existem muitas pessoas, muitas mulheres que precisam deste cuidado, deste olhar com amor. E eu trouxe agora a nossa profissional, Kélia Cardoso. Seja bem-vinda, vai me ajudar a conversar sobre esse assunto e a entender. Kélia, quando eu vi, agora recentemente, eu já peço até, produção, que vocês coloquem, por favor, o vídeo da agressão física que aconteceu esse final de semana, onde a mulher com 35 anos, ela foi agredida violentamente pelo namorado com 60 socos. Olha isso, Brasil, nós precisamos levantar políticas públicas e falar mais sobre a violência contra a mulher. Essas alertas são relações tóxicas e aqui hoje no Band de Mulher nós vamos falar muito sobre este assunto. E você, mulher, que está vivendo uma violência física, emocional, até psicológica, tem várias violências, né, doutora? E aqui... Não, indignação, né? Indignação total. E nós acreditamos que sim, nós vamos aprender a ensinar a mulherada. Vamos ensinar a mulherada a dar um basta, hein, mulher? Você vai aprender a dizer basta. Porque a violência, para chegar nesse caso, né, doutora, não é do dia para o outro. Não é do dia para o outro. Gente, eu trouxe aqui, a gente vai conversar com a Kélia Cardoso, ela é psicóloga, e ela vai nos ensinar, as mulheres, a identificar como o ambiente tóxico pode, né, levar até uma situação como essa e evitar. Sim, exatamente. É uma situação muito delicada, no qual a gente pode ver inúmeros casos na nossa sociedade, infelizmente, em pleno século XXI, onde nós temos acesso à informação com tanta facilidade. Isso. E apoio médico, psicológico. Nós conversamos isso na sociedade e, infelizmente, ainda temos muitos casos como esse, não é? A violência nos relacionamentos não se restringe unicamente ao cônjuge, ao parceiro afetivo. Isso. Geralmente, e assim, quase 100% dos casos, ela se origina muito antes disso. Ela vem da família. Tanto a questão da vítima como do abusador, né, da causador da violência, do trauma, né? Isso. Então nós precisamos sim ter esse enfoque aos sinais de perigo. Sinais de perigo. Não, a produção colocou uma cartela, coloca de novo, Ravena, olha, dados recentes, gente, uma mulher é vítima de violência física a cada
4 minutos no Brasil. Meu Deus! Em 2023, 74% das vítimas de feminicídio tinham relacionamento com o agressor. E em 8 de cada 10 casos, o agressor era conhecido. Gente, agora, essa primeira mulher vítima, doutora, a cada 4 minutos do Brasil. E essas violências, explica pra gente que além da violência física, como a gente viu agora nesse caso, que está rolando nas redes sociais, eu tenho certeza que você também está indignada com essa situação, mas explica pra gente, né, profissionalmente, quais são as outras violências que também já são sinais. Nós temos, todas as violências têm seu fator de trauma, né? Sim. Mas algumas delas a gente pode mencionar as que mais causam traumas, né? É a violência física, que é o trauma físico, não só o emocional que gera, né? Porque quando tem uma violência física, a autoestima daquela mulher ou de quem quer que seja é minado. Temos também a violência que não chega a partir ao ato físico, à agressão física, mas somente a violência psicológica, que é como se fosse um trauma físico tão forte que é nas emoções. A psicológica é diferente da verbal, doutora? Explica isso para quem está em casa, né? Porque psicológica e verbal, elas não se diferem no sentido de que não há contato, como é que eu posso dizer, físico, né? Isso mesmo. Mas a violência verbal, ela geralmente precisa das palavras. Ela é direta. É direta. E a violência psicológica ela é manipuladora. ela não precisa das palavras para que ela ocorra, desculpa. Sim. Às vezes o simples fato de eu ignorar o meu parceiro porque eu estou com raiva, e ficar dias sem falar com ele, isso é uma violência psicológica, e nem por isso eu usei palavras. Então ela não se enquadra na violência verbal, mas é uma violência psicológica também, assim como a verbal é. Aí temos a violência financeira, temos inúmeros tipos de violência. Como acontece a violência financeira? Aqui tá passando só uma cartela que é importante falar. Como identificar um relacionamento abusivo? Olha aí, gente, ó. Um parceiro, uma parceira, né, te isola de amigos e familiares. Controla sua roupa, celular, rotina. Gente, mas isso é doentio, viu? Né? Usa o medo e a culpa para te manipular. Olha, diminui constantemente. Te diminui, né? Verbalmente, expressando, e alterna entre agressões e pedidos de perdão. Então não é arrependimento, né, doutora? É remorso. Não, na verdade eu não digo nem que é remorso, porque um abusador que agride e logo após pede perdão, na verdade, é uma tentativa de manter aquela realidade, a vítima perto dele. Então ele agride da forma que for e logo pede perdão para que aquela vítima pense, não, ele está mudando, ele quer mudar e eu vou permanecer nisso. Que é tudo que ele necessita para que ele continue com esse padrão, né, com essa realidade. E sobre a questão da violência financeira, é quando, por exemplo, o marido... nós vivemos numa sociedade ainda patriarcal, onde o marido é o provedor e muitas das vezes as mulheres não têm essa condição de trabalharem e muitas das vezes... E essa questão das mulheres não terem como trabalhar, também tem a questão do marido ou do cônjuge não permitir que ela trabalhe. Isso também está incluso na violência financeira, do marido não permitir. É um dos sinais. Outra violência financeira é quando a mulher depende financeiramente daquele marido. Eles têm os acordos, né, de provisão para aquela mulher também e acaba que ele não cumpre com esses acordos ou muitas das vezes quando eles não apenas negam o sustento ou coisas da vida cotidiana da mulher, como também tomam coisas dela. Por exemplo, maridos que se casam com mulheres que já têm condição, se apropriam das posses e tiram tudo daquela mulher, né? Não só isso, como também nas famílias mesmo temos isso, sem ser de questão de marido e mulher, namoro, não é? Pais que usufruem da condição dos filhos e filhos que se usufruem da condição dos pais de maneira de chantagens emocionais e fazem com que aquela pessoa deixe de ter algo que está precisando para dar esse dinheiro. Isso também se encaixa em violência financeira. Olha, você está falando aí, as meninas colocaram, muito legal, ó, os red flags, né? Sinais de alertas em relacionamento. Gente, ó, ciúmes excessivo, controle financeiro, a doutora está explicando agora pra gente, que ele é Cardoso, está aqui com a gente, ela é psicóloga,
ela é especialista, tá bom, nesta área da conduta. Coloca lá para mim também, por favor. Eu vou ler o restante aqui pra gente. A manipulação emocional, tá bom? Minimizar suas dores e agressões seguidas de desculpas. Esses são alguns padrões aí que a gente tem que estar observando. Questão dos ciúmes excessivos, se a gente puder pontuar, ele no início sempre é aquele ciúme branco, vamos colocar assim, né? E a mulher muitas das vezes olha esses ciúmes, eu conversei ali com a pessoa e ele tá um pouco bravinho. Começa sempre assim, a mulher pensa, nossa, isso é tão bonitinho, né? Não tem graça relacionamento sem um pouquinho de ciúmes. Só que uma coisa leva a outra. Se você não conhece o seu parceiro a fundo, né? Porque nos aconselhamentos que eu faço com os meus clientes, quando eles vão entrar no relacionamento, é que conheça a fundo antes de ter um relacionamento sério, não é? Como é que eu vou conhecer a fundo? Sabendo como é a relação dele com os pais. Isso. Porque muitas das vezes vão estar refletidos no relacionamento parental, como as atitudes que ele vai ter namorando ou casando. Isso. O nível de respeito e honra que ele tem com seus pais, exato, com seus líderes. Né? Com a questão do partilhar com os irmãos, essa questão do ciúme, se ele tem irmão, como é que ele compartilha, se não compartilha. É tão fácil de sinalizar, né? Um bom caráter, né? Um bom relacionamento. Porque, de fato, gente, olha, eu trabalho muito sobre liderança espiritual também, doutora, e eu gosto muito de falar sobre que sim, Jesus muda, Jesus transforma a vida, né? Mas caráter, de fato, gente, é individual, sabe? Não é o Deus do impossível que vai fazer a mudança ali na pessoa, e creia, né? O livre-arbítrio é muito liberado, de verdade, para mim e para você. Então, falando sobre livre-arbítrio, falando sobre essa avaliação de caráter, né? Vamos olhar agora para a mulher de bom caráter, que se relacionou de uma forma surpreendente, inocentemente ela entrou nesse relacionamento. Qual é o conselho que você traz agora, que essa câmera aqui ela está em casa, vai estar olhando para você, olho no olho, de frente com a doutora Kélia? O que eu posso dizer para você, minha querida e meu querido, né? Isso. Porque não somos somente mulheres, mas a pauta do programa é mulher. O que eu posso falar para você que está entrando nesse relacionamento de forma, vamos dizer, até um pouco inocente, é que quem tem fé em Deus é muito bom, porque você, tendo conexão com Deus, você pode pedir para Deus apresentar sinais. E mesmo que você não creia em Deus, a sua conexão com o seu eu interior, com o amor próprio, vai fazer com que você perceba os sinais que são as red flags, né? São as bandeiras vermelhas. Então são pequenos atos, pequenas coisas que o seu parceiro faz e você se sente levemente incomodada e ele vai e contorna. Essa conexão com a nossa alma, que nós podemos resgatar muito na terapia, mas também com a conexão com Deus, essa conexão de a gente saber quando que eu me senti desconfortável e quando foi confortável, esses momentos são cruciais para saber se esse relacionamento é próspero, se ele vai ser bem sucedido, e que seja, porque senão às vezes vai custar a sua própria vida. É forte. E muito obrigada, doutora. De nada. Que maravilha, gente. Muito importante a gente conversar sobre estes assuntos. A Band de Mulher vai trazer pauta quente aí do que está acontecendo no Brasil. E que ele hoje trouxe muita clareza, muito. Eu gosto muito, gente, de conversas pedagógicas, né? Você trouxe muitas informações necessárias, sinais extremamente relevantes. Eu tenho certeza que informou bastante a mulher em casa agora. Eu só quero agradecer e declarar a bênção de Deus sobre a sua vida, que você continue sendo essa profissional que esteja sempre solícita pra gente, e já é carteirinha de casa, hein, Band de Mulher. Aguarda um pouquinho que a gente vai conversar no final do programa, gente. E a gente tá finalizando nosso programa agora. Eu tenho uma mensagem pra você, mulher, falando sobre este assunto. Ei, você é uma mulher forte, corajosa. E o amor que você tem por você mesma vai preencher todas as lacunas que agora, nos seus relacionamentos, você tanto busca para que você seja aí tão amada, mas de uma forma tão vazia, tão seca. O amor desta terra, sim, é presente de Deus para nós vivermos aqui. Mas existe um amor superior. Eu quero convidar você para se permitir ser amada. E quando você se deixa ser amada de verdade, você começa a perceber que todos os outros amores que está só preenchendo vida emocional é só perca de tempo. Pense em você. Pense no que Deus diz sobre você.
pense no que Deus tem falado sobre a sua caminhada nessa terra. E aqui no Band Mulher, nós temos este desafio de todos os dias, de segunda a sexta, sabe? Ouvir de Deus. Eu sou amada todos os dias e por isso eu me posiciono e faço aquilo que precisa ser feito. E a minha família, os meus amigos, a cidade é beneficiada. E os meus relacionamentos, eles se tornam saudáveis. Por quê? Porque eu sou amada. E essa afirmação, ela é diária. O mundo quer calar a sua voz. Pessoas que você acha que te amam, tá querendo calar a sua voz. Mas ó, eu estou aqui para te lembrar. Band Mulher tá para te dizer, você é amada. Repete aí, vai. Eu sou amada. Recebe, recebe. E Band Mulher tá ficando por aqui com essa mensagem do céu para você. Se posicione aí, ó. Que tal você começar a fazer um novo curso, hein? Tá na hora de fazer uma nova gestão aí dos seus negócios financeiros, profissionais. Invista em você e você vai ver, você vai se surpreender com o que você vai começar a perceber nas suas entregas, tá bom? Band Mulher Piauí, terça-feira, a gente trouxe aqui muito conhecimento e amanhã, gente, quarta-feira, sabe o que a gente vai trazer aqui? Uma história de superação que você vai ver uma grande virada, hein, gente? Deus te abençoe poderosamente. Beijo, até amanhã.